Bom dia! Vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: Ontem foi o sacerdócio de Melquisedeque, hoje é Cristo supera o sacerdócio levítico. Considerei, portanto, como era grande este homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio tem um mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha todos estes descendidos de Abraão. Contudo, este homem que não pertencia à genealogia de Levi recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. O primeiro caso são homens mortais que recebem um dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem te testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebeu o dízimo, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Amém, né? Aqui fala dos dízimos e ofertas, né? Porque quando Abraão ali encontrou com Melquisedeque, né? Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E assim conta, né? Porque era para os sumos sacerdotes. E quem foi nomeado sumo sacerdote foi a geração de Levi. Então, só que nessa época Levi ainda não tinha nascido, não tinha chegado esse tempo ainda. Mas Abraão foi o primeiro a dar o dízimo, né? O Abraão deu o primeiro dízimo a Melquisedeque, porque ele tinha que ser grato. Então a gratidão faz isso, né? Ele encontra ele vindo ali de uma guerra, que ele tinha recuperado os bens, e ali ele tem o prazer de abençoar. E pelo seu prazer de abençoar, sua necessidade de dividir, ele vai até Melquisedeque, que encontra ele no meio do caminho, e ele dá o dízimo. Ele fala, não, peraí, eu preciso tirar algo, eu preciso agradecer o que Deus fez por mim, eu preciso dividir essa bênção, né? E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós achamos que é do homem, só que nós temos que entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, esta partícula de bondade que vem dentro de nós é Deus. É a imagem e semelhança dele que nós somos. Então, é Deus que colocou isso dentro de nós. Então, nós temos a necessidade de ajudar o nosso próximo. Nós temos a necessidade de ser grato. Nós temos essa necessidade de ser grato a tudo que Deus nos faz. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E como você vai amar o teu próximo como a ti mesmo? Muitas vezes é dividindo o que você tem com ele. Então, essa necessidade, Abraão teve que ali tirar um pouco do que ele tinha. Ele falou, não, peraí, Deus me abençoou tanto que eu preciso dividir com alguém, eu preciso devolver isso para Deus de alguma maneira. E ele entendia que devolvendo algo para Melquisedeque ali, que era o dízimo, ele entendeu que ele estava agradecendo a Deus. Então, muitas vezes, nós temos que entender que tirar o dízimo é agradecer a Deus por tudo que ele já fez por nós. Ajudar o nosso próximo é agradecer a Deus por tantas bênçãos que Deus fez por nós. É uma forma de ser grato, é uma forma de falar, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor me presenteou, por eu ter o privilégio de receber do Senhor. E eu também assim o farei, eu dividirei com alguém, eu darei para alguém. Muitas vezes nós esperamos Deus tocar no nosso coração. Não, peraí, tem coisas que Deus já tocou, mas o nosso sentimento de pensar é meu, é tudo meu, sou eu, não deixa. Não deixa muitas vezes nós fazermos o que muitas vezes nós queremos fazer. Isso nos atrapalha. Mas nós temos que ser como Abraão, porque Abraão sim, entendendo que Deus operou milagres e maravilhas ali no meio daquele povo, no meio dele,
que ele foi ali com toda a sua família para buscar o que era dele. E assim Deus abençoou tanto que ele voltou e falou, não, peraí, eu tenho que ser grato. Eu tenho que agradecer de alguma forma. Nem que for o meu próximo. Então ele abençoou Melquisedeque. Que aqui diz assim, né? Considerai, portanto, como era grande este homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão se entregou todo o dízimo dos despojos. Então, entenda. Muitas vezes nós também temos que entender, né, que Deus toca no nosso coração no momento certo. No momento certo que é pra gente fazer algo por alguém, né? Deus, ele vem e fala, filho, abençoa esse. Faz isso por esse. E o Espírito Santo fala conosco. Só que nós temos que estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. E Abraão estava sensível e ouviu. Porque o que aquele homem demonstrava, Melquisedeque, era ser íntegro diante da presença do Senhor. E ele dava um bom testemunho. Porque ele, sem ter família, ele dava um bom testemunho. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, receberam o sacerdócio, têm o mandamento de receber de acordo com a lei, o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha todos estes descendido de Abraão. Contudo, este homem não era pertencente à genealogia de Levi. Recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Então ele recebeu o dízimo e ainda abençoou Abraão. Ele recebeu o que Abraão deu para ele, né, como dízimo, e ele abençoou Abraão. Então isso é ser grato, né? É a pessoa receber e ser grato. E abençoar também, né? Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No momento, Abraão tinha o poder, Abraão tinha os tesouros, Abraão estava com o poder em suas mãos. Então ele era superior e ele assim o fez, abençoou. E por assim dizer, pode sim entender que Levi, que recebeu o dízimo, entregou por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Então, tudo isso aconteceu antes de Levi ser gerado. Então, conta-se uma história, né? Conta-se um resumo de algo que aconteceu na vida de Melquisedeque e de Abraão, porque Levi não estava presente ainda, mas lá na frente, Deus vai falar que a família de Levi vai ser separada para ser sumo sacerdote, para ali receber os dízimos e a oferta, para poder assim ajudar as pessoas que necessitam. E essa é a palavra de hoje, né? Abençoada. É a palavra de bênção, né? Nós temos que ter o nosso coração quebrantado a abençoar, né? Mas que seja da vontade de Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes fazemos algo que não é da vontade de Deus. Então, deixa o Senhor tocar no seu coração, esteja aberto, pergunte, porque quando nós perguntamos, nós temos a resposta. E se hoje você quer fazer algo por alguém, pergunte para Deus, fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer assim, assim, eu posso fazer? E Deus, ele vai te responder. Não temas, o Senhor é contigo, né? Em todos os momentos. E ele nos responde nas pequenas coisas. Ele cuida de nós no detalhe da nossa vida. Pois ele pôs Melquisedeque para encontrar com Abraão, naquela época ali, num lugar, numa estrada, né? Porque Melquisedeque precisava ser abençoado e Abraão tinha a bênção. E é sobre isso, né? Só que quem foi abençoado no final foi Abraão. Porque Abraão deu o que era terreno, mas Melquisedeque deu o que era dos céus. Nós temos que entender que muitas vezes a bênção não fala só de dinheiro, mas fala das bênçãos do céu. O que você tem recebido hoje? Que você possa receber as bênçãos espirituais. Que você possa nesse dia receber o que vem dos céus para a sua vida. Porque aqui tudo é passageiro, tudo passa. Mas o que não passa é a palavra do Senhor. O que não passa são as bênçãos espirituais que o Senhor tem para mim e para você. Então vamos receber isso hoje em nome de Jesus, dando graça por tudo, no momento que nós acordamos e no momento que vamos dormir. Porque aquele que é abençoado, Deus dá para ele enquanto ele dorme. Então não se preocupa, descansa o teu coração, descansa a tua alma, se liga no Senhor, porque dele vem todas as coisas. Amém? Agradeço a todos, tenham um ótimo dia abençoado por Deus, um ótimo final de semana abençoado por Deus.